para que vocês tenham lá no nosso AVA e também no nosso canal do YouTube, que eu criei para esse período, as aulas gravadas. Tá? Então, a 2.1 foi uma conclusão, a aula passada, a aula anterior a essa, uma conclusão do que nós vimos em sala, mas foi destacado e apresentado quem? Quais os dois principais aglomerantes? Um, cimento, o outro betume. Cimento nós vamos ver agora. Betume na 2.3. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Iniciar a apresentação. Vocês estão vendo a tela? Só um sim, por gentileza. Sim. Ótimo. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Seção 2.2, livro base da disciplina, cimento Portland. Então, onde vem o nome Portland? Ai, professor, mas isso é importante? É história? Eu não gosto de história. Pare de frescura. Um bom engenheiro tem uma formaçãozinha básica. Ele sabe o básico. E o básico é, por que Portland? Alguém pode perguntar para você, porque você vai ver que o cimento, sempre no pacote lá está escrito CP. CP, cimento Portland. Por que Portland? O nome Portland veio por causa de uma ilha inglesa de nome Portland, onde tem uma pedra que é muito parecida com ela. Simples assim. Então, por definição, o cimento é considerado um aglomerante hidráulico, ou seja, endurece na presença de água. E, olha só, eu trouxe aqui fotos da meliante. Esta é a ilha de Portland e esta é a pedra com cara de cimento. Pior que eu achei parecido. Né? Aí, então tá. Deram o nome quando? 1824. Poxa, pessoal. 200 anos atrás, praticamente, não somos nós que vamos mudar o nome. Né? Então, Ilha de Portland, na Inglaterra, é daqui a origem, por causa da semelhança com esta pedra, é o cimento endurecido. E pior que fica parecidão mesmo. Tá? Então, voltando aqui. Então, e o cimento, quando combinado a outros materiais, ele pode originar pastas, né, argamassas e concretos. Ok. Constituição e propriedades físicas. Legal. Vamos lá. Basicamente, o cimento Portland é composto de cal, sílica, alumina, óxido de ferro, magnésia e outros constituintes. Eu falei na aula de aglomerantes, mas repetindo, nós temos cal, 80% ou mais, tá? Nós temos sílica, nós temos a alumina e óxido de ferro. A magnésio, o magnésio, também, mas é no percentual muito, muito baixo, pessoal. Como eu estou em casa, eu vou me valer deste recurso, né? E vou pegar o livro do Neville. O Neville é uma referência bibliográfica, é um americano muito legal, em termos assim, o que ele escreveu sobre concreto. E eu vou passar aqui para vocês só uma curiosidade, o que nós temos aqui. Eu já mostro a capa do livro, caso alguém queira. Se você for seguir na área de concreto, mesmo trabalhar com concreto, quando eu falo trabalhar com concreto, eu não falo trabalhar com concreto, digamos assim, mais ou menos. Eu falo trabalhar com concreto de verdade, ou seja, trabalhar com tecnologia do concreto, tá? A tecnologia do concreto. Uma coisa mais chique, uma coisa mais, né, mais séria. Então, aí vocês vão poder trabalhar, usar este livro de referência. Deixa eu abrir a câmera, galera. Aqui. Bom, vou descompartilhar, daí eu apareço aqui. E daí aqui, olha só. Deixa eu... Ó, conseguem ver o livro? Tá? Propriedades do concreto. Travou, professor. Oi?
Travou a imagem. Travou? Não está mostrando. Ah, agora. Pode mostrar agora. Ó, desativei a câmera, ativei novamente. Opa, beleza? Estão vendo agora? Olha só. Está tendo um atraso na transmissão. Certo. Mas vocês estão vendo o livro? Não. Não? Tô vendo. Tô vendo. Tá? Eu tô vendo normal. Não tá ó, tendo olha- atraso aqui. Não. Olha a grossura dele. E ainda tem um segundo livro dele, que é o de tecnologia, tá? Pena que a gente não está em aula, porque eu ia levar ele na sala para mostrar para vocês. Ok? Então, segundo ele, os teores, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Porque ali no livro, ali está escrito que nós temos o magnésio, certo? Então, ele traz aqui. O alumínio, ele traz na forma sempre de óxido, tá? Então, óxido de alumínio, de 3 a 8%. O ferro, ele traz de meio até 6%. O magnésio de 0,5 até 4%. E os álcalis, como assim álcalis? Quem que é um álcali? O Na2O, ou óxido de sódio, tá? De 0,3 a 1,2, e você tem ainda os outros sulfatos que você vai ter presente. Mas é miséria, tá? É miséria da miséria da miséria. É muito pouca coisa. Só para vocês terem uma ideia, aí ele traz aqui da composição final, magnésio, ele está trazendo com, geralmente vem com 1,5%, tá? E os outros vão caindo para 0,5%. E aí, se você for pegar o que tem, é que nem garrafinha de água. Vocês já viram garrafinha de água, galera? É água mineral. É água mineral, água é pura. É pura. Pura o quê? Depende do teu conceito de pura. Aquele negócio lá tem milhões de coisas dentro. Já viram? Pega e presta atenção. Eu vou ter lá 5, 6, 7, 10, 15 minerais junto. Mas é quanto? É 0,01%. É miséria. Ok? Então, é a mesma coisa. A predominância sempre será deste cara. O óxido de cálcio, CaO, e a minha amiguinha sílica, SiO4. Tá? Por isso que eu tenho a formação lá na frente, a gente vai ver do C2S, C3S, que são isso? Cenas dos próximos capítulos. A disciplina não traz isso, mas eu vou ensinar para vocês, porque é importante. Vocês precisam entender, precisam saber. Por quê? Eu vou dizer o que cada um reage em cada tempo. Aí, em obra, vocês vão ter como fazer correções. Vocês vão aprender a corrigir. Eu preciso, na hora, ter esse conhecimento, galera. Eu vou lá concretar. Eu estou com água a mais, a menos. Eu tenho que saber, conforme o meu ambiente, como agir. Isso é um bom engenheiro. E é meu objetivo, transformá-los em bons engenheiros. E ele tem 3 fases, a sua condição natural é em pó, nenhuma novidade, tá? Ele tem uma segunda fase, que é no momento da mistura, que vira ali uma pasta, e com a mistura do agregado, e a terceira fase, que é quando ele faz o endurecimento. Densidade. O conhecimento da sua densidade está relacionado ao cálculo de consumo, já que sua densidade se altera durante o processo de hidratação. Claro, o nosso amiguinho, a gente já falou, concreto armado, CA. CA, eu sempre especifico. Concreto armado é 2.500 quilos. O cimento, somente cimento concreto. Concreto ali com areia, brita, cimento, água, sem o ferro, 2.300 quilos. É assim que fecha a conversa. 2.300 quilos. Somente o meu amigo concreto. Tá? Então, como é que eu calculo? Aqui não está trazendo, isso é materiais 2, mas vai lá spoiler, de graça, do futuro. O consumo de cimento
eu calculo sempre baseado na minha densidade. Quando nós fazemos aquela relação legal lá na nossa aula de laboratório, quando a gente vai lá, pesa a brita, a areia, passando pelas peneiras, eu chego no que ali? O que eu estou controlando rigorosamente? Eu estou controlando rigorosamente o peso. Se eu tenho peso, se eu tenho volume, eu tenho densidade. Então, esta é a forma de fazer. É assim que a concreteira faz, por densidade. Tá? Então, essa é o controle que a gente chama de tecnológico. Finura. A finura do cimento está relacionada ao tamanho dos grãos dos seus produtos, e variação implica na variabilidade da velocidade de reação de hidratação. Nós já aprendemos a relação de finura, nós já vimos isso, já conversamos sobre isso em algumas vezes. Não foram poucas. Quanto menor a área superficial, maior será o meu consumo de água. Vimos isso, inclusive, na aula do dia 11 de março. Certo? Então, quanto menor o meu agregado, maior o consumo de água. Certo? Então, aí eu vou para uma outra lógica. Quanto mais fino for o cimento, maior a reação dele de hidratação, né? Então, por isso que o cimento ele é feito dessa forma. E vamos lá, vamos entender? Cimento, como é que é feito? Eu vou para a extração. Falamos isso na primeira aula, mas não custa repetir. Eu fiz a extração, tirei lá, estou lá com meus minerais, que a gente já falou sobre eles, já repetiu no começo dessa aula. Ele vai, e aí acontece o quê? Vai para um forno, este forno a 1452 graus, de 1450 a 1500, tá? O que acontece? Vamos lá, pessoal. Nessa temperatura, eu tenho ali alumínio, eu tenho ali magnésio, ferro, derrete tudo, esqueça. A sílica vai junto, e o cal nem se fala, o calcário, puf, já era, derrete tudo o meu material. Ao derreter o material, ele vai se solidificando, ele vai formando o que a gente chama de clinker, tá? Então, quando aí sai daquele forno, sai aquelas bolas grandes, assim, aqueles pedaços grandes, parecendo pedra de mão, parecendo rachão, tá? De clinker, que na verdade é resultante da fusão. Este material vai para um cilindro com bolas de aço, rotaciona e vai levando porrada, a bola de aço. E ele é todo furado, uma peneira. Ou seja, entra o material ali, o atrito só sai se passar pela peneira. Então, ele sai em estado bastante fino. Aí ele vai e é feita a adição do quê? Gesso. Por quê? Porque o gesso ajuda na pega inicial. Mas, na verdade, não é gesso que a gente chama. É gipsita. Abre um parênteses aí. Vamos lá, pessoal. Engenheiro não fala isopor. Engenheiro não coloca isopor na laje. Pedreiro coloca. Engenheiro usa EPS, mas é bem parecido. Ok? Voltando. A gipsita, tem parecida com o gesso, vai ali. Então, ela é uma adição. Lembrando disso, e forma o meu cimento base. Professor, como assim cimento base? Eu nunca ouvi essa expressão. Acabei de inventar. Não, estou brincando, pessoal. Cimento base. Por quê? Dali eu vou distribuir nas minhas 4 famílias de cimento, das 4 principais
famílias. CP1, CP2, CP3, CP4. CP, cimento Portland 1, cimento Portland 2, cimento Portland 3, cimento Portland 4. Esta é a ideia. Tempo de pega, né? A gente já falou sobre isso, mas não custa repetir. É o intervalo. É aquele time. Eu jogo água no cimento. Eu tenho uma janela de 2 horas para iniciar a reação de hidratação. O que acontece nessas 2 horas, professor? Ó, cheguei agora, estou aqui em casa, nervoso, joguei água no cimento. O que vai acontecer? Nada. O senhor passou 50 minutos. O que aconteceu? Nada. 80 minutos? Nada. 120 minutos. Iniciou a reação de hidratação e começou a fazer a formação dos cristais de intringita, que nós vimos também em sala, dia 11. Mas eu vou mostrar novamente todo esse processo químico para vocês. Tá? Particularmente, também não acho muita graça na química, pessoal. Comecei a gostar mais de química depois que eu comecei a estudar mais o concreto a fundo, o cimento a fundo, as reações, que eu comecei a ver, então aqui, nessa hora, eu tenho Van der Waals agindo, legal. Aí eu comecei a ver para que serve aquela monte de coisa chata. Aí ficou legal química. Depois que eu fui entender. Antes de entender, era chato. Tá? Mas não conta para o professor de química que eu falei isso. Mas quando a gente começa a estudar o cimento, começa a ver o que acontece em cada estágio, e aí você começa a ver, isso é o bom engenheiro, como você consegue interferir em cada um dos estágios para tirar melhor proveito do seu material, aí mudou a conversa. Aí fica divertido. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu quero determinar se a pega está acontecendo de forma legal. Como é que eu faço isso? Nós temos um aparelho chamado aparelho de Vicat, tá? Vocês estão vendo que eu estou colocando bastante texto, etc., para orientá-los, para fazer um resumão. Eu vou disponibilizar depois esse material para vocês, para aquele resumão legal, para vocês terem para estudar, ok? Então, sua determinação, no caso, é feita pelo aparelho de Vicat. Vamos avançar para olhar a foto 3x4 do aparelho de Vicat. Está aqui. Ok? Este é o aparelho de Vicat. E aqui está a minha sonda de Ted Mayer. Ele não traz na apostila, sonda de Ted Mayer, não traz a NBR 43 Mercosul. NM, toda vez que vocês encontrarem isso no meio do caminho, NM. É norma Mercosul. Significa que a norma virá em português e inglês e ela é aplicável no Brasil e no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e assim por diante. Ok? Então, esta é a sonda de Ted Mayer. Ela está referenciada pela NBR 43-2003. Se vocês digitarem isto aqui, que está aparecendo na tela, vocês vão ser direcionados para a norma. Tá? Então, como é que funciona? Pessoal, é ridículo. Tá vendo isso aqui? A sonda de Ted Mayer entra aqui dentro. Aqui está a minha pasta. E eu solto ela. Puf! Ela soltou aqui. E aí aqui eu tenho uma escala. Como se fosse uma reguinha. E eu vou medir quantos milímetros ela penetrou durante um X período de tempo. Pronto. Fácil. Simples e legal. Nós vamos fazer num futuro este ensaio em laboratório para se divertir um pouquinho. E vamos fazer variações na nossa argamassa para ver o que acontece. Ok. Voltando, gráfico de tempo vezes endurecimento. Então, esta aqui é a minha zona trabalhável. Aí aqui eu tenho início de pega. E aí eu chego até o ponto onde ele se torna rígido. Então, pessoal, limite de manuseio. Olha só. Esta aqui é a faixa trabalhável. Até ele iniciar a pega. Então, até este ponto aqui é a hora o quê? Ele saiu nesta bolinha lá da concreteira. O povo da concreteira mandou ele. E veio o caminhãozão lá.
rodando concreto. Tá? O caminhão de concreto tem água. Não é para o motorista lavar a mão, muito menos para beber. É uma água suja. É para ele colocar, somente repor aquilo que perdeu durante o trajeto até chegar na obra. Certo? Como assim, professor? Não está na apostila, isso também é evidente, só para variar. Nosso concreto, ele é formado de que jeito? Vamos pensar. Esse concreto está lá, ele é água, areia, cimento, brita. Água, areia, brita, cimento. Ah, legal. A quantidade, eu falei um pouquinho atrás, coisa de 10 minutos atrás, o quê? Que o meu cimento reage e faz a hidratação com a água, que eu calculo tecnologicamente, em função da densidade, quantos quilos eu vou usar de cimento, quantos quilos vai de brita, quantos quilos vai de areia, evidentemente, quantos quilos vai de água. Ai, professor, quilo em água é. A gente sabe que a água trabalha na relação 1 por 1, eu coloco lá 500 ml, eu vou ter quanto? Meio quilo. 1 litro, 1 quilo. Eu tenho como relacionar quilo água? Claro que tem. Ok? Ao fazer isto, eu mando com a quantidade exata de água para a obra. Aquele tamborzão vai lá quente, recebendo calor, fervendo que suco. Vai evaporando água. Ao chegar na obra, ele, chegando lá, foi calculado mais ou menos o tempo de trajeto, a temperatura que está, e manda ele fazer a reposição de água. Você pode repor tanto. Na teoria deveria funcionar assim, na prática é mais ou menos assim que funciona. Tá? Porque eu já vi mestre de obra fazer o quê? Isso era estagiário. Estagiário, vocês sabem, estagiário manda menos que servente. Eu vi o mestre de obra pedindo para colocar água no concreto. E eu fiquei observando. Mas espera aí, ele está interferindo na água cimento. Mas como era o mestre de obra, querido do engenheiro, tal, não sei o quê, e eu era estagiário, né? Eu não interferi. Relatei depois para o engenheiro que foi a minha função. Porque eu não tinha autonomia, não foi me dada autonomia de interferir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Mas, quando você for engenheiro, aí cabe a você tomar a decisão. Aqui comigo você aprende o que acontece. Aqui comigo você vai aprender que se você fizer esse tipo de coisa, você faz a tua resistência baixar. Você já aprendeu isso, você sabe. Você colocar água no concreto, você interferiu no quê? Água, cimento, curva de Abrams. Você fez a resistência baixar. Tá? Transição, pega. Ele pega aqui o início da pega e até o final, quando ele se torna rígido. Tá? Então, ele iniciou a pega, pessoal. Não é o ideal você ficar movimentando. Por quê? Porque ele já vai estar formando os cristais, ele já vai estar se agrupando. Você pode gerar pontos falhos na tua argamassa. Então, por isso, se trabalha até aqui. Professor, eu estou morto, perdido, e agora eu preciso de meia hora a mais. Você vai usar um aditivo. Vai pedir na concreteira, ou se você estiver fazendo em obra o concreto, você mesmo adiciona um aditivo para retardar a pega. Retardadores de pega, eu vou explicar isso na nossa aula de química. Retardadores de pega, eles têm base de matriz açúcar. Retardador. Acelerador de pega, ele tem base em matriz de sal. Açúcar de cozinha, pode parar. Eu não falei em nenhum momento que era sal de cozinha, e eu não falei que era açúcar de que você põe no teu café. Açúcar do teu café você põe no teu café, você não me põe no concreto, senão você faz coisa errada. É matriz. Ok? Por exemplo, eu tenho lá potássio. Potássio é uma espécie de sal.
Beleza? Fica para nossa próxima aula. Na aula que a gente vai falar sobre a química do cimento. Eu vou falar muito mais coisas que vocês não têm e nem vão ter previstos aqui. Tá? Dentro das disciplinas de materiais 1 e materiais 2. Coisas que geralmente você vai ver a nível de pós. Mas eu acho importante você saber o que é. E a gente vai falar em materiais 2, a gente vai falar muito mais sobre isso. Tá? Nós vamos estudar a fundo isso. Por quê? Porque é importante você saber o que você vai fazer. Esse material faz isso. Esse faz isso. Por quê? Por causa disso. Isso é importante você saber. Você ter esse conhecimento para a tua tomada de decisão em obra. Então, aqui nossa sonda que a gente já viu. Então, diversos fatores influenciam o tempo de pega do cimento. Entre eles, a finura do cimento. A gente já falou sobre isso. Quanto mais fino, maior a interação e reação com a água. Não é de graça. Maior quantidade de cimento, maior quantidade de água, maior consumo de cimento para você manter a resistência. Então, o fator água-cimento, curva de Abrams, da mistura, e também vários tipos de aditivos que aceleram ou retardam a pega. Acabei de falar, né? Acelera base sal, retarda base açúcar. Esse início, sem que haja prejuízo para o material. A resistência mecânica dos cimentos é realizada através da ruptura de corpo de prova por compressão. Como isto? Nós já vimos isso em laboratório, veremos futuramente em laboratório. Eu coloco o meu corpo de prova e inicio a aplicação de carga. Aperta, puf! Ele rompeu em 45 graus, ele cisalha. Né? Nós já vimos isso em laboratório, veremos novamente em laboratório quando chegar a hora de fazermos os ensaios. Como eu falei, materiais 1 e materiais 2, elas estão conectadas, essas matérias. A gente vai ver toda essa parte. É basicamente uma continuidade. Tá? Então, a norma caracteriza que a norma que traz esse ensaio, as regras de como fazer 7215 da BNT. Exsudação. O nome pode ser estranho, feio, engraçado, mas o que seria a exsudação? A perda de água, tá? Então, conhecido como fenômeno de separação da água da mistura devido às diferenças de densidade. Essa segregação pode prejudicar a durabilidade e resistência dos concretos. Como é que eu faço isso? É simples de tudo, ó. Muito simples. Eu tenho o peso dos meus materiais. A água eu sei porque ela é parametrizada. A água é 1. Por que deu 1 da água? É óbvio, porque ele foi usado como referência, tá? Para os demais materiais. Então, ele foi referenciado em 1. Legal. Então, eu tenho materiais mais leves e mais pesados. Evidentemente, a brita é o mais pesado ali do meu concreto. Se eu pego e lanço de uma vez o meu concreto, a tendência dele é segregação. Ele faz a segregação, ele se separa, gerando as minhas bicheiras. E a gente já falou sobre isso. Em tecnologia 1, a gente estuda isso com bastante detalhes. O pessoal que já fez tecnologia 1 aprendeu isso, né? Falamos sobre concretagem, etc. O pessoal que está em tecnologia 2 vai ver isso em patologia, dentro desse módulo agora. Pessoal que não viu ainda vai ver, tá? Então fica tranquilo, a gente vai ver bem certinho o que a gente faz para evitar e etc. Tá? E a exsudação é a perda da água. Ele vai perdendo água, tá? E aí nós vamos ter essa perda e nós temos que levar em consideração, antes de falar das propriedades químicas aqui, vou voltar a tela. Até vou voltar a tela para não distrair vocês. Só que vale lembrar, eu tenho duas. Nós chamamos que nós temos duas águas no meu cimento.
Como assim duas águas? Evidentemente, a água é uma só, pessoal. Mas a gente vai dividir em duas águas. Quando a gente estudar a química, a gente vai aprender isso. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma água para fazer a reação química e uma outra água que vai envolver ele vai envolver os meus grãos. E aí nós vamos entender o que acontece, por que eu sou obrigado a molhar a laje. A gente estuda isso em tecnologia 1 e 2 também, tá? Mas a gente vai ver quimicamente o que está acontecendo. Ok? Vamos lá. Eu acredito que essa aula deva ser... Eu acho que na nossa próxima aula, muito provavelmente a gente consiga ver isso aí. Tá? Então, propriedades químicas. As propriedades químicas do cimento estão relacionadas ao processo de hidratação do cimento e o seu endurecimento. E nem poderia ser diferente. O que acontece? A água entra em contato e ele começa a formar aqueles cristais. Aquele cristalzinho vai, puff, gruda no grão de areia, gruda na brita e vai formando aquela aglomeração. Por isso ele é um aglomerante. A gente viu essa expressão há pouco. Então, entre elas, destaca-se a estabilidade, né, o calor de hidratação, a resistência aos agentes agressivos e a reação álcali-agregado. Reação álcali-agregado, a gente já comentou, a gente viu algo sobre aula passada, quando a gente falou da brita, falou da areia. Na brita a gente já viu, né? Ou seja, eu tenho um material que reage, ou seja, o meu material, meu agregado graúdo e miúdo, uma das propriedades principais dele é ser o quê? Inerte. Ser inerte significa não ter reação. E esta é a ideia, tá? Então vamos lá. Calor de hidratação. Nós temos na reação química entre cimento e a água uma reação química exotérmica. Ela libera calor, tá? Reação à resistência aos agentes agressivos. Então, na verdade, nós temos uma alcalinidade bastante elevada. Estabilidade. É uma característica relacionada à eventual ocorrência de expansões volumétricas após o seu endurecimento. Ou seja, uma vez que o meu concreto endureceu, ele tem estabilidade. Como assim estabilidade? Ele vai se movimentar elasticamente dentro das proporções da teoria da elasticidade. Ele vai se comportar e seguir a lei de Hooke. Tá? Quem estudou resistência ou está estudando já sabe o que eu estou falando. Quem não sabe, é o seguinte, pessoal. Eu tenho todos os materiais. Vamos lá. Eu tenho aço, cimento, no caso, o concreto, né? O concreto, plástico, enfim, qualquer material. Se ele é um material que apresenta esses mais comuns, todos eles pertencem a essa, todo metal pertence a essa classe, né? Eles estão submetidos e condicionados à teoria da elasticidade, né? Então, ou seja, eles vão se deformar quando recebe calor, eles vão, né? Então, vai ter uma expansão volumétrica e ele vai retornar após, tá? É dilatação térmica, conteúdo de segundo grau que vocês estudaram lá atrás. Calor de hidratação. No processo de endurecimento, é importante considerar o calor produzido pelas reações de hidratação. E seu resfriamento rápido pode causar o aparecimento de trincas e fissuras. Como assim? Claro, eu tenho a água sendo usada para o quê? Eu tenho duas águas de amassamento, acabei de falar. Uma reage no meu concreto, a outra contrabalanceia a reação exotérmica, a reação de liberação de calor. E nós já vimos, eu já mostrei para vocês, né? Nós vimos, eu mostrei até o videozinho, a galera jogando gelo no concreto. Por quê? Para baixar o calor de hidratação. Então, eu tenho uma água sendo consumida na reação química e a outra no calor de hidratação. Então, se eu pegar e resfriar rapidamente,
ou não repuser a água do calor de que o calor de hidratação está ali reagindo, por isso que eu molho a minha laje. Quando eu estou molhando a laje, eu estou repondo a água do calor de hidratação. Eu não interfiro no traço. Por quê? Porque a reação química já ocorreu. Ele já está solidificado, mas a reação química está acontecendo ainda. A gente está vendo a escalada da minha resistência, que vai sair do 0 até, com 28 dias, atingir quase que aproximadamente 98% da resistência que o material irá atingir. Então, propriedades químicas, resistência aos agentes agressivos. Refere-se a quanto o tipo de cimento em obras que tenham contato direto com terra, água e suscetível a agentes agressivos. Vamos lá entender direito? Eu estou lá na minha obra. Beleza. Então, eu vou ter, vamos chamar de agente agressivo aqui, a gente pode separar. Agente, por exemplo, contaminante. Como assim, professor? Eu posso ter, na minha obra, eu posso ter uma limpeza ruim de caixaria. Subiu lá o Zé, coitado, sempre o Zé fazendo coisa errada, né? Mas vamos lá. Subiu o Zé na obra, com a botina cheia de barro. O infeliz foi, pisa aqui, pisa ali, papapá, lambrecou toda a laje. Seria concretada, né, na sequência. Não foi limpo, não foi feito essa limpeza. O que acontece? Este material que está ali é um agente contaminante, é um agente agressivo. Tá? Então, embora ele tenha uma resistência agressiva, você pode acabar prejudicando. Então, tomar cuidado. Processo de fabricação de cimento Portland, eu já falei, mas vamos repetir o que ele está trazendo aqui. Porque ele está abordando de uma outra forma. A fabricação passa basicamente por duas fases. A primeira é relacionada à produção do produto intermediário, o qual eu chamei de produto base. Eu acho que fica mais coerente produto base do que intermediário. Intermediário conota algo inacabado, algo incompleto, e não é o caso. Ele já está pronto para ser utilizado. E a segunda, pulverização e acréscimo de aditivos. Tá? E aqui ele traz aditivos mesmo na apostila. Mas não é aditivos, a gente já aprendeu a diferença entre adições e aditivos. Adições, eu adiciono na fase de fabricação. Por exemplo, escórias de alto forno, eu adiciono ao meu concreto. Retardador de pega é um aditivo para retardar a pega. Eu não... Entenderam? Cimento, ele sofre adições na produção do cimento. Aditivos eu executo com o cimento pronto. Então, tem um erro na apostila. Eu trouxe isso aqui para não gerar a confusão, para mostrar para vocês. Dosagem, secagem, homogeneização e clinkerização. Então, o calcário é a principal matéria-prima do cimento, já falamos sobre isso, que contribui na fabricação do clinker. O que é o clinker? Aquela bola aquele material resultante do processo de fusão, de aquecimento, né? Vamos falar agora sobre esse forno. Esse forno é um grande barato. Pensa no forno, pessoal, eu estou falando forno, assim dá a impressão que é um forno. Não. É um forno circular, pessoal. E ele é assim, e o fornão é assim. É muito, muito legal. Ele não é toda a temperatura nele homogênea. Não tem como nem você manter. Até porque a gente está falando de um forno de
100 metros em mais ou menos 80, 100 metros de comprimento. É um cilindro com 100 metros, de 80 a 100 metros de comprimento, ok? E 2, 3 metros de diâmetro. Então, pensa no forno reforçado, o negócio é bruto mesmo. Entra o material e ele vai sendo produzido, gerando aquele clinker, e ele passa por uma fase seguinte. Está nos meus planos levar vocês, né, nesse semestre, no próximo, a gente não sabe como é que vai ficar em função do coronavírus, a uma fábrica de cimento para vocês verem como é que é. É muito barato, muito legal, muito legal mesmo. Tá? Então, após a extração da rocha calcária, sua britagem, o clinker recebe algumas correções em sua composição, como argila, quartzito e minério de ferro. Isso aqui é um detalhe que eu não falei, mas é importante. Imagina que eu fui lá, de novo, adivinha quem? O Zé. O Zé agora está trabalhando na fábrica. O Zé foi lá, está lá, com o caminhãozinho pronto, numa boa. Vem a máquina, puf, escava e coloca, escava e coloca, escava e coloca, escava e coloca. Leva esse material para formar o clinker. Lembra o que eu falei? Mais ou menos 80% é calcário. Ah, daí eu tenho a parte de sílica e tenho aqueles traços de minerais. Mas eu preciso ter o mínimo. Por isso aquele percentual, por exemplo, o minério de ferro estava lá, de 0,5% a 6%. Eu preciso ter pelo menos o 0,5%. Porque ele participa do processo de construção do clinker. Então, quando eu chego lá e eu tenho esta deficiência da jazida, pode. Para isso é feito controle tecnológico, eles estão olhando a cada passo, mas eu posso chegar lá, uma fornada que eu estou com uma certa deficiência. É feito o acréscimo, é feito a correção na composição, para que ele seja balanceado. Tá? Digamos, eu cheguei lá e era para ter um exemplo. Era para ter, sei lá, 15% de sílica. E eu chego lá e estou com 10%. Eu vou acrescentar aquele percentual ali de argila para fazer o equilíbrio. Alguém está fazendo um barulho esquisito aí com o microfone aberto. Por gentileza. Adições finais e moagem. Olha só, eu vou voltar lá a tela para vocês verem a incoerência. Acréscimo de aditivos, né? No processo de fabricação. E eu falei, não é aditivo, é adições. Aí, no livro, ele traz o quê? Ele traz aqui. Aonde que nós vimos? Aqui, ó. Adições finais e moagem. Tá? Então, no caso do cimento Portland, a moagem do clinker é feita com diversos materiais, entre eles gesso, pozolana, calcário e escória. São o quê? Adições, correto? Não são aditivos, são adições. Então, é aquilo que eu falei, uma vez que ele está moído, já está no estágio final, é feito o acréscimo desses materiais para fazer o equilíbrio. É feita, evidentemente, a sua homogeneização. Ok? E aqui ele diz as normas variam de acordo com cada cimento. Não é bem assim. Cada cimento tem uma finalidade específica. Tá? Então, aqui vamos lá ver uma imagenzinha que está no nosso livro. Está aqui a britagem. Ele tirou a argila, calcário, pegou todo o material e ele vai lá. Eles chamam de farinha, faz a moagem, precisou, faz a correção aqui, tá? Não é adição, é correção de argila, correção de calcário, quartzo. Vem para cá, deixa estocado, daqui ele vai para pré-calcinação. Então, são fornos que dão aquela pré-aquecida, e aí ele vai para aquele forno cilíndrico.
e ele não é horizontal, ele é inclinado, o forno cilíndrico, ok? Daqui ele vai para um resfriamento, estoque de clinker, aí aqui é feito o processo de moagem, tá? Aí aqui, quando ele terminou a moagem, que ele vai para a estocagem do cimento, é nesta fase que é feito as adições. E não está aqui. Aqui, adição de gesso e outros materiais após a moagem? Pode ser. Pode ser aqui também, tá? Mas geralmente é nessa aqui, ó. Nesse trecho, tá vendo? Ele já passou pelo processo do clinker, então ele já está pronto. Quando ele passa pela moagem, ele já é cimento. Tá? Então, funções de materiais adição da fabricação de cimento. A adição, correto, não é aditivo, é adição, tá? Isso aqui tem até cara de questão de prova. Diferença entre aditivo e adição. Aí ele vem aqui o gesso, utilizado para regular o tempo de pega, já falei isso. Você, no processo de hidratação, para acelerar a pega, ele é utilizado. Calcário, utilizado na composição, permite a diminuição da porcentagem de vazios. Na verdade, a principal matéria química é o calcário. Pozolana. O que é uma pozolana? Resultado da combustão do carvão. Eu trouxe o que ele colocou lá. Pessoal, vamos entender pozolana de outro jeito. Tá? Você está lá olhando uma fábrica. Que fábrica? Sei lá, do que você quiser. Tem aquela chaminezona grandona lá e solta aquela fumaça pesada. Aquela fumaça pesada com partículas, eu tenho lá um filtro eletrostático. Como assim, professor? Filtro eletrostático? Eu não gosto muito desse negócio de eletricidade, eu até tomo pau nessa matéria aí, e me lembrar isso, não é nada demais. Filtro eletrostático é um filtro como as partículas de pozolana. Que partículas são essas? Adivinha? Adivinha? Sílica. Sílica. Estão no ar, em suspensão. Esse filtro eletrostático faz elas grudarem. E vai acumulando. E vai acumulando. E vai acumulando. Isto, o nome disso é pozolana, na verdade, sílica. Tá? E uma das mais utilizadas hoje em dia, sabe qual que é, pessoal? Feita de casca de arroz. Tá? Como assim, casca de arroz? É. A casca de arroz queimada, ela vira cinza. E ali eu tenho a sílica. Tá? Nós temos sílica na casca de arroz. E aí eu tenho outra coisa. Escória de alto forno. Como assim, escória de alto forno? Pessoal, escória. A própria palavra diz, quando a gente se refere, por exemplo, olha, aquelas pessoas ali, determinadas pessoas, fazem parte da escória da sociedade. Por exemplo, a gente fala isso dos políticos, né? São a escória da sociedade, fazem coisas erradas, corrupção, etc. A gente se refere a escória a algo ruim. Então, pô, eu vou colocar algo ruim no meu concreto, não faz sentido, professor. Que estranho. A escória nada mais é que o seguinte. Os caras estão lá para fazer o aço. Eu faço o quê? Como é que eu produzo aço, pessoal? Eu pego o ferro, adiciono no meu ferro carbono e vou produzir aço. A variação do teor de carbono irá gerar um aço mais flexível ou mais resistente, menor flexibilidade, e assim por diante. No processo, adivinha o que acontece? Eu tenho materiais contaminantes no meu aço, que vem junto com o meu ferro. Adivinha quem que é? Argila. Logo, tá lá, o povo da Vale, extraindo ferro, tal, eles dão aquela limpada, dão uma limpada aqui, outra aqui, tá, mas ele vai contaminado com argila, com traços de argila no meu ferro.
ao colocar aquilo, né, em elevada temperatura, ele derrete, forma aquilo que a gente chama do ferro gusa, ele está derretido, aquele ferro, aquela meleca avermelhada. O que acontece? No final, da onde é transportado esse ferro no estado líquido, acumula-se o quê? Adivinha? Escória. E esta escória é rica no quê, hein? Sílica. O que os caras tiveram a ideia? Isso era um resíduo da indústria siderúrgica, era um problema para os caras. Era um estorvo, incômodo. Aí o que os caras fizeram? O negócio que esse bagulho aqui é muito chato, incomoda. O que nós vamos fazer? Vamos tentar dar um fim para isso, vamos tentar dar jeito e tal. E aí, ó, pô, aqui tem sílica, vamos tentar ver como é que isso fica no concreto. Vamos moer e adicionar isso, junto lá com o gesso. Porque o concreto, ele tem teor de ferro. De repente fica bom esse negócio com sílica, vamos ver. E eles acabaram, evidentemente, fizeram pesquisas, todo um estudo acadêmico, e acabaram descobrindo que escória de alto forno é uma coisa muito legal para se utilizar no cimento. As propriedades que ele agrega ao cimento transforma o cimento num cara muito legal. Nós já vamos ver sobre o tipo de concreto que a gente gera. Antes, vou voltar naquela imagem para fazer um comentário. Este aqui é o meu ciclo produtivo. Vou falar de ecologia. Professor, de ecologia não reclama. Porque é importante para vocês aprenderem a defender o nosso material de cada dia. Tá? É o material mais consumido no mundo. Em termos de volume absoluto, ele só perde para água. Tá? Então, aí vocês têm a importância desse cara. Eu tenho que defender ele. O ciclo produtivo do meu cimento é um ciclo que a gente fala limpo. Limpo? Como assim, professor? É todo o processo que eu tenho aqui, até chegar lá, ele é limpo. Não tem perda. É sem perda. Um processo limpo, um processo top, legal. Tá? E neste forno aqui, o que os caras fazem? Pô, pensa em porcaria. Queimam tudo quanto é porcaria no forno para gerar calor. Na Europa, eles usam como incineradores, queimam lixo. A indústria do petróleo libera uma coisa chamada coke. O que é o coke? Eles pegam o petróleo e vão tirando tudo, né? Por densidade. Evidentemente, adivinha quem sai primeiro? Gasolina. O asfalto, coitado, é mais pesado, fica por baixo, vai para o fim da fila. Resumindo, tirou tudo. Sobrou o quê? A bagaça, o resto do resto que não tem o que fazer. Coque de petróleo. Aquilo é um resíduo terrível para contaminar o meio ambiente. O que os caras fazem? Mandam para queimar aqui neste forno. Então, é um processo limpo, pessoal. É limpo. E agora nós vamos falar sobre os tipos de cimento. Por isso que eu falei aqui, ó, as propriedades, voltando aqui, que o escória de alto forno agrega. Eu não falei nelas por quê? Olha só, tá aqui escória. Já falaremos dela. Mas tá em vermelho aqui, ó, o baixo calor de hidratação. Mas a gente já fala dela, tá? Então, tipos de cimento e aplicações. CP1 é o tipo básico, tá? Quando ele vier precedido da letra S, é pozzolânico. Senhor, como assim básico? É básico? É o básico. É o cimento nosso de cada dia. É aquele cimentão que a gente usa para fazer de tudo mais um pouco, tá? Só que ele tem suas limitações. Ele não aguenta
esgoto, poluição, né? Por quê? Esgoto, poluição vai trazer o quê? Agentes agressivos, ácidos para ele. Então, ele é o tipo básico. Pô, professor, mas eu vou concretar um pilar, fazer a laje lá e tal. Tranquilo, esse cara vai resolver teu problema. E aí, quando eu tenho a família CP2, tipo 2, né? O CP2, os caras são aditivados, né? Recebendo o quê? Adições, não aditivos. Eles recebem adições. Se é uma adição, ele recebe na fase de fabricação do cimento. Se é um aditivo, o cimento já está pronto. Tá? Então, ele recebe adições de materiais que lhe conferem propriedades especiais. CP2E, de escória. Ele faz o que esse cara? Baixa o calor de hidratação. Pessoal, vamos lá. Eu tenho uma usina, um bloco gigantão. A partir de 1 metro cúbico de concreto, eu já tenho problema de hidratação. Como assim, problema de hidratação? Pessoal, subiu muito o calor de hidratação. Quando eu concentro um volume, né, de 1 metro cúbico de uma peça, eu tenho um calor absurdo. Não interessa. Ai, professor, eu molhei, azar o teu. Não adianta. Ele vai gerar uma reação química muito forte. Eu ultrapasso os 100 graus, a água começa a evaporar, eu perco água, por isso que eu tenho que fazer o quê? Usar gelo para baixar essa temperatura. Olha o que esse cara faz, a escória. Ele baixa justamente o calor de hidratação, permitindo com que eu vá executar blocos maiores, peças mais robustas. Ok? CP2Z é acrescido material pozzolânico, tá? Mas o que é a função desse cara? Esse cara, ele ele melhora a permeabilidade da água, tá? E ele faz com que ele seja legal para construções subterrâneas marítimas, com a presença de água. Concreto protendido, pré-moldado, mas como que ele faz isso, professor? Esse negócio agora não estou entendendo. Pessoal, pensa na reação química que a gente vai estudar, por isso que é legal a parte da reação química. Material pozzolânico. Este cara é menor que o meu grão de cimento. Pensa agora, esquece água, tira a água da conversa. Eu joguei brita, eu joguei areia num pote. Está aqui minha xícara. Minha xícara eu coloquei aqui dentro. Brita, areia, cimento. Misturei, mexi bem, ele ficou fechadinho. Mas ainda ficou uns pedacinhos de algumas coisinhas. Aí eu venho com material pozzolânico, ele preenche os vazios. Por isso que ele é bom para isso. Tá? CP2F contém filler. Filler, justamente, material particulado. Cinza de casca de arroz. Fly ash, o nome. Fly ash. Tá? As cinzas de casca de arroz. Fly ash. As cinzas volantes. Você pode adicionar. Ele vai fazer o quê? O mesmo que ele fez aqui agora há pouco da minha xícara. Preencher vazios. CP3. Conhecido também como cimento de alto forno, por conter altos teores de substância. O que esse cara faz? Ele já veio lá com resíduo de alto forno, obras de agressividade, de grande porte em que existam condições de alta agressividade. Ele melhora essas condições. Ok? CP4. Ele é caracterizado pela adição de material pozzolana também e confere alta durabilidade e impermeabilidade, como reduzindo os espaços vazios do meu concreto. Tá? E ele faz o quê? As obras que estão expostas a ambientes mais agressivos. Ação de água corrente. Como assim? Claro, pessoal,
Se eu pego e coloco esse carinha menorzinho na mistura do cimento ali, ele fecha mais ainda, ele sela mais ainda o meu concreto, causando maior dificuldade para penetração de materiais contaminantes. Cimento CP5, tipo 5, é o nosso ARI, alta resistência inicial. É para desforma rápida. Coloco os pré-moldados e tal. Pessoal, alta resistência inicial. O que eu estou fazendo aqui? Nós temos lá o C2S, C3S, nós vamos estudar, né? Mas o que eu estou fazendo? Ele, alta resistência inicial. Esse é um cimento bom e tal. Ele é até chique, professor. Ele é vendido em saco de 40 quilos. Não é de 50, os demais é 50. Ele é 40, professor. É chique e tal. Nossa, precisa ver como é que ele... Pessoal, você já deve ter ouvido esse tipo de imbecilidade dito a vocês por um pedreiro, mestre de obra. Judiação do coitadinho. Pura besteira. O que vocês têm que entender aqui? Vocês têm que entender só uma coisa. Alta resistência inicial. Significa que ele faz o quê? A resistência que ele atingiria lá em 3, 7, 14, 28, ele antecipa essa resistência. É só isso. A resistência é antecipada. Não quer dizer que a resistência final seja diferente, por exemplo, deste aqui ou do anterior. Ok? O RS, resistente a sulfatos. São cimentos que possuem adições de materiais que proporcionam resistência aos sulfatos, redes de esgotos e água, né? E águas industriais e água do mar. Como assim esgoto? Claro, pessoal. O esgoto ele é riquíssimo em ácidos, em sulfatos, sulfetos, sulfitos. Ele faz o que? Aquela coisa cheirosa, aquele fedorzão do esgoto. É o que causa ele. Esses caras agridem o concreto. Assim como o mar, através do sal, agride o concreto. Material de indústria contamina, agride o concreto. Então, agentes sulfatos estejam presentes. Então, o RS ele vem para bloquear estes caras. Tá? E aí nós temos outros dois aqui. O CPB, cimento branco. Professor, cimento branco? É, pessoal. É. Por que o cimento ficou cinza, daquela cor? O calcário é branco. Porque você retira alguns materiais dele para que ele tenha característica branca. Por exemplo, a argila, em vez de você usar argila vermelha, você usa o caulim, que é uma argila branca. Ok? Simples assim. Qual que é o... Para quê que eu vou fazer isso? Porque é legal, porque é bonito. Tá? A fábrica da Audi no Paraná, os caras têm lá o piso todo, não foi pintado, foi feito o piso da fábrica com cimento branco, para ficar chique, ficar bonito. Então ele é estético, o cimento branco. Não preciso dizer para vocês que ele é muito mais caro que o outro, né? Então é aplicação estética. Essa é a função dele. E finalmente o PC, cimentos de baixo calor de hidratação. Então, na verdade, esse cimento ele traz aqui como um cimento a mais e tal, pessoal, mas vamos lá, CP4 RS, tá? Olha a descrição desse, olha a descrição desse. E aí você volta e olha um pouco mais. Aqui, no escória. Baixo calor de hidratação. Aí você vai lá, naquele cara. Ele trouxe no livro essa designação. Sinceridade, pessoal. BCIRS, você tem até na sigla, algumas empresas usam, tá? Por isso que ele trouxe. Mas vocês já sabem que para fazer o baixo calor de hidratação, o que eu faço quimicamente no meu cimento? Nós vamos estudar isso, é lógico, com maior
nível de detalhamento, que eu sei que vocês estão bem ansiosos para estudar essa química, tá? Então, evitando assim o surgimento das fissuras de hidratação, a gente já falou isso lá no cimento anterior. Cada tipo de norma vai ter, cada tipo de cimento tem um tipo de norma. Aqui relaciona cada uma delas, pessoal. O cimento comum, o cimento Portland, ARI, né, o alta resistência inicial, o pozolânico, o RS, tá? O composto, o branco e o baixa calor de hidratação. Cada cimentinho vem com uma fórmula para vocês. Dessa forma, a gente finaliza o conteúdo da sessão 2.2. O sistema hoje está bruto, está nervoso, a gente vai partir para 2.3, galera. Perguntas da 2.2? Pessoal, Não, não tem pergunta, não. tranquilo, pessoal? Ficou claro o conteúdo? Ficou sim. Sim. Beleza, então. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Quem tem aula comigo sabe que 5 minutos é 5 minutos. Nenhuma mais, nenhuma menos. Agora é 9 horas e 7 minutos no meu relógio aqui. Nós voltamos 9 horas e 12. 5 minutos de intervalo. Tá? A nossa aula, teoricamente, era para ir até 9h35, mas provavelmente a gente vai ultrapassar esse horário. Talvez chegue até perto de 10 horas. Ok? Nós vamos pegar daí a sessão 2.3 e falar agora do nosso amigo asfalto. Tem bastante coisa para falar dele também. Beleza, pessoal? 5 minutos de intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Ok.
Voltando, pessoal. Pessoal, eu fui buscar algumas informações sobre aquele tema inicial, tá? Nós tivemos lá no começo da nossa aula. Então,